Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 3. Da escuridão à luz. Quando está exausto, lembre-se de que feriu a você mesmo. O seu Consolador, que é o Espírito Santo, poderá te dar o descanso, mas você mesmo não pode. Não sabe como, pois se soubesse, nunca poderia ter exaurido a ti mesmo. A não ser que você fira a você mesmo, ou seja, que a gente machuque a nós mesmos, jamais poderia sofrer de forma alguma, pois não é essa a vontade de Deus para o seu filho. A dor não é de Deus, pois ele não conhece nenhum ataque e a sua paz te envolve silenciosamente. Deus é muito quieto, pois nele não há nenhum conflito. O conflito é a raiz de todo o mal, pois sendo cego, não vê a quem ataca. No entanto, sempre ataca o Filho de Deus, e você é o Filho de Deus. Olha que lindo que ele está trazendo aqui. Toda vez que a gente sentir qualquer tipo de inquietação, de conflito interno ou externo, é porque a gente está cego, e a gente começa a atacar ou a nós mesmos ou alguém que a gente acha que é o culpado de alguma coisa. No entanto, sempre que a gente ataca qualquer filho de Deus, nós estamos atacando a nós mesmos, porque nós somos o Filho de Deus. Então, se o outro é um aspecto do meu próprio ser, eu estou atacando a mim mesmo. É isso que ele está trazendo. É sempre aquele entendimento sobre o outro ser um espelho de mim mesmo. Então, qualquer outro ser humano, qualquer outra pessoa, está me mostrando algum aspecto de mim mesmo. Quando eu ataco o outro, isso vai voltar para mim em algum momento da minha jornada aqui nessa vida. O Filho de Deus, de fato, necessita de consolo, pois ele não sabe o que faz, acreditando que a sua vontade não lhe pertence. O reino é seu, e apesar disso, ele vaga sem lar, porque a gente não tem esse entendimento dessa verdade absoluta. A gente não entende isso, não acredita. Por isso que fala que o Filho de Deus precisa de consolo, porque ele não sabe o que faz. Então a gente não é pecador. A gente errou por ignorar a verdade. Só isso. E mesmo a gente tendo o reino dentro do nosso próprio ser, ele diz aqui, em casa, em Deus, ele está solitário e no meio de todos os seus irmãos não tem amigos. Permitiria Deus que isso fosse real quando ele mesmo não teve vontade de ficar só? Está perguntando. E se a sua vontade é a vontade de Deus, isso não pode ser verdadeiro para você, porque não é verdadeiro para ele. O que ele está trazendo é que o fato de sermos solitários não é uma verdade. Minha criança, se conhecesse o que é a vontade de Deus para você, a sua alegria seria completa. Olha que lindo que ele traz para a gente. Se a gente conhecesse qual é a vontade do nosso Pai Criador para nós, nós seríamos eternamente alegres e felizes, porque seria uma alegria completa. Mas a gente não conhece. E o que é a vontade de Deus já aconteceu, pois foi sempre verdadeiro. Quando vem a luz e tiver dito, a vontade de Deus é a minha vontade, ele está falando que quando a gente disser essa frase com segurança, com consistência, verá uma beleza tal que saberá que ela não vem de você. A partir da sua alegria, criará beleza em nome de Deus, pois a sua alegria, assim como a dele, não mais poderá ser contida. Aí traz aquele aspecto da extensão de novo. Quanto mais a gente estender a nossa alegria, o nosso amor, a nossa paciência, a nossa paz, aí a gente vai entrar nesse entendimento maior aqui de viver essa alegria completa que ele está trazendo. O pequeno mundo desolado sumirá do nada
e o seu coração estará tão cheio de alegria que saltará para o céu e para a presença de Deus. Não posso te dizer o que isso será, pois o seu coração não está pronto. No entanto, posso te dizer e frequentemente te lembrar de que o que é a vontade de Deus para Ele mesmo é a vontade de Deus para você. E o que é a vontade dele para você já é seu. O caminho não é difícil, mas é muito diferente. O seu é o caminho da dor, a respeito do qual Deus nada conhece. O caminho que a gente escolhe aqui como ser humano, né? É o caminho da dor. Enquanto a gente ignora a nossa verdade, a nossa essência divina. Esse caminho é de fato duro e muito solitário. O medo e o luto são os teus hóspedes e eles vão com você e habitam contigo durante todo o caminho. Mas a jornada escura não é o caminho do Filho de Deus. Ele está afirmando aqui, não foi esse o caminho que Deus designou para que a gente seguisse. Caminha na luz e não veja os escuros companheiros, pois eles não são companheiros adequados para o Filho de Deus, que foi criado da luz e na luz. A grande luz está sempre em torno de você e brilha a partir de ti. Como é possível que veja os companheiros escuros em uma luz tal como essa? Ele está afirmando que nós já temos essa luz toda nos envolvendo, mas a gente prefere olhar para a escuridão. Se você os vê, se a gente continua vendo esses companheiros escuros, que é o medo, a morte, que é o sofrimento, é apenas porque está negando a luz. Mas, em vez disso, nega a eles, pois a luz está aqui e o caminho é claro. Ele está pedindo que a gente negue a qualquer sombra, a qualquer companheiro da escuridão aqui, que é aquilo que nos causa sofrimento, medo, ansiedade, dúvida. Esses aspectos, esses companheiros escuros aqui que ele chama, né, que é o medo, morte, tudo isso, é que a gente deveria negar. Deus nada esconde do seu filho, mesmo que seu filho queira se esconder. Olha só, gente, a gente que se esconde da luz, a gente que evita a luz, a gente que constrói barreiras para não enxergar a nossa perfeição, a nossa beleza, a nossa essência divina. Entretanto, o Filho de Deus não pode esconder a sua glória, pois é a vontade de Deus que ele seja glorioso, e por isso deu-lhe a luz que brilha nele. Você nunca perderá o seu caminho, pois Deus te conduz. Quando vaga incerto, apenas empreendeu uma jornada que não é real. Os companheiros escuros, a estrada escura, tudo isso é ilusão. Volte-se para a luz, pois a pequena centelha em você é parte de uma luz tão grande que pode varrer-te de toda a escuridão para sempre. Ele está trazendo que essa pequena luz que já nos habita, ela é tão imensa, tão grande, que pode nos limpar e nos liberar de toda a escuridão para sempre. Pois o teu Pai é o teu Criador e você é como Ele. Você é como Ele. As crianças da luz não podem habitar na escuridão, pois a escuridão não está nelas. Não seja enganado pelos consoladores escuros e nunca permita que eles entrem na mente do Filho de Deus, posto que não tem lugar no seu templo, o templo de Deus que habita em nós aqui, né? Esses companheiros escuros não têm lugar lá. Lá só entra luz. A gente necessita ampliar essa luz. Quando é tentado a negá-lo, ele está dizendo que quando somos tentados a negar Deus em nós, lembre-se de que não há outros deuses a serem colocados diante dele e aceita a vontade dele para você em paz, pois não pode aceitá-la de outro modo.
Só o Consolador de Deus pode te consolar. Na quietude do seu templo, Ele espera para te dar a paz que é sua. Dá a sua paz, ou seja, dá a paz de Deus, para que possa entrar no templo e achá-la, esperando por você. Ele está pedindo que a gente manifeste aqui na nossa ação, no nosso pensamento, na nossa emoção e sentimento, no nosso sentir. Ou seja, como eu lido com a vida, com o outro, com as situações, que eu dê a paz de Deus para receber ela e para poder acessá-la. Caso contrário, eu não vou viver em paz. Toda vez que eu der conflito, confusão mental, medo, é isso também que eu vou receber. Ele pede que a gente dê a paz de Deus, que a gente dê a paz, que a gente leve paz para os outros também e para nós mesmos. Mas seja santo na presença de Deus, ou não saberá que já está lá. Pois o que não é como Deus não pode entrar na sua mente, não pode entrar na mente de Deus, já que não foi o pensamento dele e, portanto, não pertence a ele. E a sua mente tem que ser tão pura quanto a dele, se você quer conhecer o que te pertence. Então, olha aí, mais uma vez trazendo a importância da nossa mente, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente aceita como nosso, como verdadeiro. Então, que a gente negue, que a gente não brigue, não é brigar com os pensamentos, é entender que eles não são a gente, são um complexo de ilusões que foram criadas lá pelo nosso ego distorcido para fazer com que a gente pense que a gente é aquele tumulto todo que está lá na nossa mente. Guarda o seu templo cuidadosamente, pois ele próprio mora lá e habita em paz. Guardar aqui, no caso, o templo de Deus com muito cuidado, pois ele próprio mora lá e habita o nosso templo interior. Você não pode entrar na presença de Deus com os companheiros escuros ao seu lado, mas também não pode entrar sozinho. Ou seja, ninguém vai sozinho. E não adianta eu achar que só eu estou iluminada ali, tenho a salvação é só para mim. Enquanto eu não refletir, não estender isso para os outros também, a minha paz, o meu amor, a minha alegria, eu não consigo habitar esse templo. Porque a gente está aqui para estender, para aprender a amar mais, para aprender a aceitar as diferenças, para entender a criação divina como um grande palco aqui, onde a gente vai buscar essas virtudes mais elevadas, vai buscar manifestá-las, porque elas já estão em nós. Todos os seus irmãos têm que entrar com você, pois enquanto não os tiver aceito, enquanto a gente não aceitar os nossos irmãos exatamente como são, você não pode entrar, pois não pode compreender a integridade a não ser que seja íntegro, e nenhuma parte do filho pode ser excluída. Se ele quer conhecer a integridade do seu pai, olha que lindo, está falando que a gente só entra na integridade, a gente só entra no templo de Deus na integridade, e nenhuma parte do filho pode ser excluída. Então, todos os outros seres aqui, as outras pessoas são partes do nosso próprio ser. Se a gente exclui uma parte delas, a gente excluiu a filiação, que somos cada um de nós. Na sua mente, você pode aceitar toda a filiação e abençoá-la com a luz que o seu Pai te deu. Então, será digno de habitar no templo com ele, porque é sua própria vontade não ser sozinho. Deus abençoou o seu filho para sempre. Se o abençoar no tempo, estará na eternidade. Se abençoar no tempo, o tempo é esse espaço-tempo aqui que a gente chama de vida, né? Qualquer um que a gente abençoe, e quanto mais a gente abençoar os nossos irmãos, mais nós estaremos vivenciando a eternidade. O tempo não pode se separar de Deus se você o emprega a favor do eterno, ou seja, se a gente utiliza o tempo só a favor daquilo que é eterno. Fim da leitura do livro-texto.